Curva a sua fronte. Querido Deus, Pai Celestial, chamamos o Senhor de querido, mas na verdade o Senhor nos amou primeiro. Pai, dói na alma quando ouvimos pessoas dizerem: cadê esse Deus? Se Deus existisse, se Deus me amasse, mas não tem noção. Misericórdia, Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, há uma parte nas Escrituras que o Senhor diz: e todos serão ensinados pelo Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pai, tantos conflitos em família, desnecessários, é desarmar o coração. E como, Senhor, ouvindo o Senhor, maravilhoso Pai, o Eterno, o Criador, Pai Celestial, fala, Senhor, fala, Senhor. Encontre agora o nosso coração preparado, os nossos sentidos voltados, inteiramente voltados para o Senhor. Pai Celestial, Pai Celestial, e o Teu Espírito Santo, o Senhor ajude, Pai. Alguém que está tenso, tensa, alguém que estava para cometer uma loucura, derramando paz, trazendo paz a esse coração. O Senhor diz: eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Sabemos, Pai, que de cabeça fria as decisões serão sensatas, serão boas, serão outras. De cabeça quente, meu Pai, daria lugar até para o maligno, para as forças espirituais malignas da maldade. Senhor, fala, Pai. Que a Tua paz, Senhor, seja derramada sobre cada um. Que a Tua paz repouse sobre cada casa, sobre o local de trabalho. Que cada um caminhe na Tua luz, desfrutando da Tua presença. Pai Celestial, muito obrigada. Fale conosco. Amém. Graças a Deus. Amém. Continuamos, né? As emoções, a boca, as emoções, porque uma coisa é abrir a boca com o coração cheio de paz, ainda que em momentos difíceis. Outra coisa é abrir a boca no momento de ânimos acirrados, de ira, de raiva. Pode resultar numa desgraça em um curto espaço de tempo. Sentimentos trabalham. E dependendo do tipo de sentimentos, vão trazer resultados. E se forem sentimentos que deem espaço às forças espirituais malignas das trevas, como é o caso de ira prolongada, né, que é a raiva, que pode resultar numa explosão de ódio. Mas há outros sentimentos que trabalham sem que muitas vezes sejam percebidos. Você não vê falhas, você dificilmente vai encontrar falhas no ministério de Moisés com Josué. Mas o Josué cometeu um erro e num momento precisou ser repreendido pelo Moisés. Sabe o que aconteceu com Josué? Vai comigo em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo 26, nós vamos até o 29. É um contexto, né? Então vamos lá. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade.
E repousou sobre eles o Espírito. Palavra, o que temos dito aqui? A palavra Espírito, com E maiúsculo, quem é? O Espírito Santo. Tá. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Versículo 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Versículo 29. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúme de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Eita! Olha o Josué com ciúmes do ministério de Moisés. Ou seja, o ministério é teu, ninguém pode ter o mesmo Espírito, fazer nada. Então vamos aqui, irmãos, à prática disso aqui, ou melhor, aos fatos reais dessa questão de ciúmes. Sabe quando um pai que tem 3 filhos e um filho é mais chegado ao pai, os outros ficam enciumados? Por que os outros não se chegam também? A gente escuta isso demais. Não, porque meu pai, tudo é para meu irmão. É o queridinho. Isso cria um problemão em família. Os irmãos têm ciúme daquele, só que aquele é o mais chegado. Aí, a cegueira espiritual faz que eles enxerguem que o pai que faz a acepção. Até tem esses casos, irmãos, que é um erro. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Mas ela é também o manual da vida. Todo e qualquer assunto pertinente a qualquer coisa, vida eterna, vida na terra, vida secular, vida familiar, relações sociais, relações de amizade, relações de comunhão, tudo está na Bíblia. Um erro é não estudar a palavra nos momentos oportunos. Aí surgem situações em que o cristão não está preparado e abre a boca indevidamente. E dependendo do sentimento que esteja trabalhando, está aí, de repente, a desgraça de uma família. Quantos filhos culpando seus pais de fazerem acepção entre esses filhos? E, de repente, os próprios filhos, infelizmente, é que estão provocando isso. Então, vamos aqui a esse entendimento. Por quê? Isso é coisa séria, irmãos. Claro que tem pais que não atentam. A criança tem lá as crianças. Aí compra uma coisa melhor para um, não tão boa para o outro, porque o outro não é tão bom, porque o outro não corresponde. Isso é um erro grave, isso só vai gerando raiva, ira, revolta. E vai chegar o momento que o diabo vai trabalhar, atuar, que é o momento da explosão. Ciúmes. Você vê que a palavra que Moisés usou aqui foi ciúmes. O Josué demonstrou ter ciúmes do ministério de Moisés, não para ele, mas literalmente para qualquer um. É uma coisa impressionante. Tem gente que se acha dono da situação e não aceita compartilhar, não aceita repartir. Tem lugares, irmãos, que parecem um clubinho fechado. Não cresce porque ninguém pode ser usado por Deus, só aquele grupinho. Não, círculo de oração. Poxa, mas tem pessoas querendo participar. Não, já são suficientes, já somos... Ciúmes. Olha que coisa absurda. Literalmente ridículo. O corpo de Cristo tem que crescer. O Moisés virou-se para o Josué. Olha, pessoal, eu fico impressionada, porque essa aqui foi a grande bobeira e única que eu vejo em Josué. Josué foi o general de guerra, que tinha táticas tão espetaculares que ele vencia todas as guerras para Israel.
para Moisés. Só que aqui ele dá uma bobeira. Ninguém pode profetizar, ou seja, ninguém pode orar, ninguém pode ser usado por Deus para operar milagres, ninguém pode fazer parte do grupo de oração. Uma coisa impressionante. Caramba, quando alguém é chamado para a obra e o corpo apresenta, aqui pelo menos a turma faz festa, meu irmão. Glória a Deus. Ou seja, está crescendo, vamos poder dar mais atendimentos, melhorar a situação. Lógico. Mas, meu irmão, a gente escuta coisas que são de arrepiar. Você está vendo isso na Bíblia. Agora, irmãos, vamos lá. Às vezes, é um empregado, tá? Que é muito chegadinho ao seu chefe. E quando vem um funcionário novo para o setor e começa, que é uma pessoa maleável, uma pessoa agradável, começa a ter amizade com o chefe, o outro fica com ciúme. Aí, tá grudando com fulano, quer promoção. Ciúmes, ridículo. Ciúmes, ridículo. Acontece em família, acontece em setores de trabalho, cursos e escolas e faculdades. Tem alunos que são bons, vamos dizer assim, cordiais, de conversa, de lidar com situações, né? E tem uma boa relação com professores. E aí acaba caindo, é claro, numa graça daquele professor, diz, não, fulano é um bom aluno, é interessado. Aí o outro que é relaxado, quer ter a mesma conotação ali, ou a mesma... É impressionante. Aí, agora está colado com o professor. O professor agora só vê o fulano. Ciúmes, irmãos. Ciúmes. Absurdo. Absurdo. Por que não crescem determinadas coisas que são lançadas e de repente são boas, como por exemplo, uma hortinha comunitária? Só a dona fulana pode mexer. Você vamos colaborar, mas entende do assunto, de repente a dona fulana entende. Aí o outro que não entende nada vai se meter na história. Ô, caramba! Está dando para entender? Temos que examinar o nosso coração, irmãos, para que não tenha inflamação nenhuma que seja satânica, que possa vir a trazer problemas. São sentimentos que trabalham, muitas vezes, sem o cristão perceber. É uma coisa impressionante. O salmista Davi foi incrível. E ele está no assunto de hoje. Mas é impressionante, tá? Que Deus falou para o Davi, não tenhas inveja dos ímpios. Vai lá no Salmo 37. Você vê que coisa interessante. Salmo 37, Salmo de Davi. Quem lê comigo o versículo 1? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Toda pessoa, irmãos, que não perceber um sentimento de inveja, vai cair na arapuca de Satanás, vai cair no engano, vai cair. Não foi o caso de Davi. Por quê? Porque ele foi vítima de ciúmes. O Davi, quando estava debaixo da fúria de Saul, foi incrível. Se você observar, nós vamos observar o misto de ciúmes, de sentimentos que se somaram dentro de Saul, com ódio, que chegou ao ódio de Davi. Saul foi um homem que nunca vigiou seus sentimentos. Ele não vigiou os seus sentimentos. Por exemplo, ele não obedeceu à ordem de Deus, quando Deus mandou que ele acabasse com tudo que era de Amaleque, acabasse com tudo. Mas é assim, acaba com tudo. Ele não obedeceu a Deus e justificou o seu erro.
o seu pecado. Deus então, o Senhor Deus, escolheu outro rei que foi o Davi. Davi foi escolhido, Davi quando foi ungido por Samuel tinha 16 anos. Mas ele não pôde, por 14 anos, Davi não pôde sentar no trono por causa dos sentimentos de Saul. Saul tinha sentimentos tão malignos que o levaram a um resultado desastroso, infeliz. Mas antes, o que aconteceu? Todos nós sabemos que Davi enfrentou muitas guerras contra os filisteus, mas foi ele que encarou Golias. A Bíblia apresenta. Tem gente aí tentando desmentir isso, dizendo, tá aí, é sério. Chegaram para mim, pastor, você sabe que tem gente por aí pregando, dizendo que não é bem como está na Bíblia, que não foi Davi quem derrotou Golias. Eu falei, vamos encerrar o assunto, que eu fico com a palavra. Bom, não traz isso para mim, porque... E para com isso, meu irmão. Não tem gente dizendo que a terra é quadrada? As quadradas é a cabeça dessas pessoas. A cabeça é que está quadrada. E bem quadrada. Desde Jó, Deus mostrou isso para o ser humano. Quando os anjos se reuniram diante de Deus, que o diabo apareceu, Deus perguntou para o diabo de onde vem. Sabe o que o diabo disse, né? De rodear a terra e passear por ela. Rodear. Aí vem alguém dizer que a terra é quadrada. É comédia, né? Enfim, mas vamos então. O Davi foi vítima disso. Por isso que ele nunca alimentou. O que aconteceu? Bom, o Davi derrota o Golias, acabou com a ameaça sobre Israel, do povo filisteu. E aí as mulheres erraram feio, porque começaram a exaltar o Davi de forma tão assim esplendorosa, a dizer, Davi é o nosso rei. Caramba! Elas não disseram propriamente Davi é o nosso rei, mas o contexto é esse. Vai comigo lá em 1 Samuel capítulo 18. O nosso estudo de hoje é exatamente esse, irmãos. Abrir a boca sobre fortes emoções. Isso é gravíssimo. Vai comigo. 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 7. Tem um título aqui, né? Vai comigo. O cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquela hora, daquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Dá uma paradinha aqui. Olha, irmãos, tem um entendimento em Provérbios que diz que não se deve fazer elogios, tá? Não é que não se deve elogiar, vamos entender, mas tem os exageros. Tem gente que elogia tanto que soa aos ouvidos dos outros como bajulação. Isso é outro problema. É claro que é importante reconhecer os méritos, a grandeza de um trabalho, o esforço de alguém. É importante. Mas isso não pode, irmãos, se tornar um vício, ao ponto de o tempo todo elogiando. No caso das mulheres, Davi derrotou Golias, livrou Israel da ameaça, né, de morte dos filisteus. Coisa tremenda. Só que o Saul é o rei, oficialmente falando. Davi já foi escolhido por Deus. Se você olhar o capítulo 16, você vê. Mas o Saul ainda está no trono. E ele tem ciúmes do trono dele. Ele tem ciúmes do trabalho dele, do reino dele. Então ele não admite repartir glória com ninguém.
Davi não estava procurando glória. Davi simplesmente atentou para a necessidade e para as vantagens que ele teria, porque casaria com a filha do rei, a casa do pai ficaria isenta de impostos. Caramba, tudo de bom naquele tempo. Só que, você observa, as mulheres começam a gritar em voz alta, elogiando Davi o tempo todo. Davi é o tal, Davi fez, Davi derrotou, Davi venceu os 10 milhares, Saul só uns poucos. Loucura. Para que isso? Fulano é o tal, que fulano. Aí um pai fica, tá vendo? Você tem que ser igual ao seu irmão é estudioso, o seu irmão é bom filho, o seu irmão é quietinho, o seu irmão não me dá problema. Problemas entre pais e filhos. Falta de sabedoria. É preciso ter, irmãos, uma balança, uma medida para a questão dos elogios. Volto a dizer, reconhecimento de méritos, reconhecimento de esforço, reconhecimento de trabalho, mas sem exageros, irmãos. Nas coisas de Deus, então, pelo amor de Deus, fulano, só gosto da oração do pastor fulano. Para com isso, irmãos. Quem é que foi à cruz? Jesus. Quem opera o poder de Deus sobre a face da terra? O Espírito de Deus. Quem é que tem todo o poder? Jesus. Então, por que ficar aí com essa... Então vocês vejam o absurdo, essas mulheres gritando em voz alta, foram lá em grupo, maior bloco, formaram um bloco, dizem que elas iam com tamboris, né, instrumentos de percussão, exaltando Davi. O que aconteceu? Você vê, o primeiro sentimento que surgiu no coração de Saul, indignação. Ele está indignado, ele está ficando irado. Irado contra quem? Contra Davi. Olha o que elas conseguiram. Elogios exagerados mexem com o sentimento de pessoas, irmãos, principalmente que têm ciúmes da coisa. É local de trabalho. Tem gente que se sente dona do espaço, tem gente que se sente dona do local, tem gente que se sente dona do prédio, tem gente que se sente dona da sua equipe, dono da equipe. Para com isso, irmãos. Ninguém é dono de nada. Nós somos passageiros aqui na terra. Nós temos que saber administrar muito bem o que Deus coloca em nossas mãos para administrar. Somente isso. Amém, Jesus? Você tem filhos, você sabe que está criando para quem? Para Deus, meu. Eles são herança de quem? Do Senhor. Seu casamento tem que ser um espelho para a sociedade, meu irmão. A empresa em que você trabalha, o crescimento dela vai depender dos empregados. Então trabalhe em função do crescimento, para a glória de Deus, para não ter derrota, para não ter fracasso. Aí vai comigo, versículo 10, E aconteceu que no outro dia em que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, profetizava no meio da casa. Isso aqui é assunto para outro dia, tá, irmãos? Tá cheio de gente dando profetada por aí, pessoas quase se dobrando de joelho diante dessa gente das profetadas. E tá aqui, foi um espírito mau que dominou Saul, porque ele estava com o coração cheio de ódio. Pessoas que ficam falar de Deus com o coração cheio de ciúmes, de raiva, de inveja, de ódio. Que isso? O coração do Saul está completamente sujo. E profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como era de dia em dia. Saul, porém, tinha nas mãos o quê? Como é que o camarada profetizava, meu irmão? Se ele tinha uma lança para matar o Davi? Tem gente que tem o coração armado, cheio de raiva, cheio de ódio. Não libera perdão. Tem gente que não libera perdão e fica cantando louvor a Deus. Que é isso? Que paradoxo é esse? Que é isso? Sentimentos, meu irmão, de trevas e sentimentos de Deus não se misturam. Luz e trevas nunca vão se misturar. Toda pessoa que não sabe liberar perdão, essa pessoa não tem como se encher do Espírito de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, meu irmão. Jesus liberou perdão para os seus piores inimigos no auge da cruz, no auge do sofrimento. Jesus pendurado na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Caramba, que é isso, meu irmão? Filhos que não perdoam pais, pais que não perdoam filhos, irmão que não perdoa irmão, irmão em Cristo que não perdoa irmão em Cristo. Pelo amor de Deus, irmão.
É um funcionário com raiva do outro, é um com ciúme do patrão, porque o colega está se aproximando do patrão. Continuando, versículo 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha as palavras de Saul, observa comigo. O Saul, ele está explodindo de ódio do Davi, por conta de quê? Primeiro foi de ciúmes do trono, ciúmes. Segundo, a indignação de ouvir o cântico das mulheres, elogios demais, né? No momento errado. Saul estava lá em cima, no palácio dele, só escutando. O bloco da mulherada está lá, né? Maior festança, exaltando Davi. Ficassem quietas. Elogio demais traz problemas, meu irmão. E aí, continuando. Versículo 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Toda pessoa, irmãos, que tem o Espírito Santo, que tem Jesus de verdade, irmão, pessoas que não têm temor a Deus, não compreendem, não. Não compreendem. Às vezes você vai abrir a boca para falar uma palavra para alguém, alguém toma a tua frente, acha que sabe. De repente, com o coração cheio de raiva, de ira, de ciúme e de inveja. Vai em frente. 13. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000 e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Olha só, gente. Quer dizer que a sabedoria de Deus deixa pessoas com receio, pessoas com sentimentos, irmãos, malignos. Porque nós temos que copiar Jesus em tudo. E feliz é quem consegue. E aí quem está... Aí desperta ciúme. Se um é mais usado por Deus, o outro que não é tão usado fica enciumado, fica com raiva. Se um é mais chegado ao pai, os outros irmãos ficam enciumados. Se um é mais chegado ao professor, porque respeita o professor, sabe se conduzir como um bom aluno, é interessado pela matéria, desperta ciúme dos outros. E todo ciúme gera, sabe o quê? Maledicência. Aí, fulano, puxa saco. Não é assim que as pessoas falam? Pelo amor de Deus, irmãos. Que é isso? Vai comigo, vamos lá. Agora nós estamos entrando no versículo 16. Vai comigo. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Amém? Então, o nosso assunto hoje continua: a boca e as emoções. Não se deve abrir a boca debaixo de emoções. Isso é emoções fortes. É melhor esvaziar isso aos pés de Jesus, derramar o coração, pedir ao Espírito Santo até para mostrar. Se Deus vem e mostra, irmãos, Ele mostra, Ele ajuda, Ele dá o discernimento. É preciso que haja um recuo disso, um retrocesso. Não, peraí, tem que parar com isso. Estou ficando com indignação contra meu pai, estou ficando indignado contra minha mãe. Agora, irmãos, eu tive um caso que eu vou falar para vocês. Ah, meu pai. Uma mãe criou um filho sozinha. Olha esse caso. Esse caso chegou a nós, há muitos anos atrás. Uma mãe cria um filho sozinha. E se esforça em extremo para fazer daquele filho, né, um grande homem, né, um cidadão de bem, e faz e procura dar o melhor. Tá bom. Até as intenções são maravilhosas. Porém, o que ela não percebia é que ela tinha um ciúme do filho, doentio e absurdo. Aí sempre falava, não, que o menino vai casar, que vai constituir família. Só que ela sozinha e ele, um casarão grande, tinha necessidade dele alugar uma casa ou comprar uma casa, se fosse lá o que fosse. Aí a mãe disse, não, a casa é grande, o rapaz estava noivo, você casa, vem para cá e tal, né? Tem espaço à vontade. E a menina aceitou.
Ô, meu pai, quem casa? Vocês sabem. Vocês sabem. Aí tá. Só que a mãe é possessiva, como Saul era do seu trono. Não foi o caso de Moisés, mas o Josué demonstrou ciúmes do ministério de Moisés. Mas vai. E aí? Aí, determinado dia, esse menino sai para trabalhar, depois de casado, morando casal na casa, no seu quarto super confortável, na casa da mamãe, que é casarão. E a esposa não percebeu que faltava um botão na camisa do marido. E ele, na pressa, vestiu a camisa sem o botão. E quem foi que viu? A mãe. A mãe vê tudo. A mãe vê tudo. Na frente da menina, ela se calou. Só que à noite, ela recebe uma parenta e as duas sentam para conversar na cozinha. E a menina chega do trabalho e escuta uma conversa. E, sem querer se meter no assunto, não tem como não ouvir o que estão falando em voz alta. Tá vendo? Eu estou muito triste. Pobre do meu filho. A fulana, mas ele é relaxado demais. Ele saiu hoje com a camisa sem botão. Vê se pode. Eu cuidei do meu filho com tanto amor. Eu criei meu filho com tanto amor. Caramba, custava nada. Chegava até na hora. Dizia, filho, espera um momentinho. Fulana, vem cá. Você tem um tempinho de o botão, você não viu que o botão caiu? Ou então, se importa se eu pregar esse botão agora rapidinho? Que ele quer saber. Não. Aí ficou blá, 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 blá com a outra. E a menina escuta. É uma relaxada. É uma negligente. Aí pronto. Ó. Olha a boca, vai, ó. Jorra água podre, vai, joga. Aí a menina não aguentou. Já não estava se sentindo confortável por outras situações que havia enfrentado. Comida. A esposa quer fazer uma comida especial para o marido, a sogra sabe fazer, porque sabe tudo que o filho gosta, corria para a cozinha e fazia a comida. Quem casa? O que aconteceu? A menina vai quietinha lá no quarto, apanha as roupas e calçados, mete numa mala, sai de fininho e vai embora e volta para a casa dos pais. O marido chega do trabalho, não vê a esposa, abre o guarda-roupa, sente falta, entra em desespero. Mãe, meu filho, eu nem vi fulana. Ela veio aqui? Não, meu filho, essas roupas não deviam estar aí, porque não entrou ninguém aqui, meu filho. Ela estava numa conversa tão acalorada que nem percebeu que a menina entrou, foi no quarto, tirou as coisas, depois de ouvir tudo isso, e foi embora. E veio parar onde? Na nossa igreja. Chorando muito. Pastora, acabou a minha vida. Pastora, o que eu faço? Minha filha, sua sogra é possessiva, você vai ter que aprender a lidar com ela. E aí vai ter que aprender a guardar o coração. Foi difícil. Mas o esposo foi, lutou daqui, dali, e ela voltou para casa. Mas foi batalha. Quem casa? Uma mãe possessiva. A mãe possessiva tem ciúmes. Caramba, o rapaz casou, ele foi entregue à esposa. Ele foi entregue. Amém, Jesus? Quando se casa um filho, ele é entregue. Amém? Eu não sei, mas tem casos, eu acho que a gente vai ter que criar um curso para a sogra, um curso para mãe de filho único, mãe possessiva de filho único, curso para ser sogra. Estou falando sério. Olha que quase destruiu ali o casamento. Ou seja, por um período, sim. Uns 2 meses e pouco, essa moça não quis voltar para casa. Ela disse, não, se eu for somar, é uma coisa, é outra, é indireta, joga uma indireta daqui, que isso?
O cristão, irmãos, ele tem que ser sincero. Ele tem que falar o que vem do coração, mas se o coração estiver podre, só vai sair podridão. Então, vamos lá. Concluindo, tenho mais uma situação de... Eu falei de ciúmes e falei de inveja. Agora você vai ver um problema num casamento, um problema seríssimo. Quem diria que Jacó iria enfrentar isso? Gênesis 30, vai comigo. Gênesis 30. Iniciando no primeiro versículo, Gênesis capítulo 30, lê comigo em voz alta. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Dá uma paradinha, olha para cá. O que Raquel conseguiu? Acender a ira de Jacó. Marido. Raquel acende, olha, vamos atentar, isso aqui, vamos atentar para os termos. Versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó. Dá uma paradinha. Você já acendeu lenha? Nunca jogou álcool no carvão? Cuidado com isso. Mas você nunca ateou fogo em carvões para fazer um assado? Todo mundo? Acendeu a chama? Tem gente que é fogo. Fogo. Está sempre acendendo a ira de alguém. Você não sabe o que está no coração da pessoa. Olha o que Raquel faz com o marido, fez com o casamento dela. Caramba, o Jacó está quietinho, irmãos. Ele não ia ter caso com serva nenhuma, não. Me dá filho, senão eu morro. Caramba. O Jacó vai e diz para ela: estou eu no lugar de Deus? Versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Uma briga entre Raquel e Jacó, Jacó e Raquel. Quem provocou quem? Ela provocou ele. Por que ela não calou a boca e foi orar? Se ela estava ficando revoltada, porque a irmã estava tendo filhos e ela não. Por que ela não calou a boca e foi orar? Por que ela não derramou o coração dela diante de Deus? Por que ela não fez como Ana? Ana não bateu boca com Penina. Ana não socou Penina. Ana não brigou com o marido. O caso de Ana foi muito pior do que o de Raquel. Olha o que Raquel fez. Olha o versículo 3. E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Ou seja, vai deitar com a serva. Raquel fez isso. Tem mulher que joga marido na rua. Tem filhos que provocam, literalmente, irmãos, a briga entre pais e filhos com ciúme dos irmãos. Tem que vigiar os sentimentos, irmãos. Porque num momento específico preparado por Satanás, pode haver uma explosão. Igreja, vamos atentar. E o que fazer? Voltar à base, Tiago 1,19. Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo 19. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Lá no finalzinho. Depois da carta aos Hebreus, né? Antes da carta de Pedro, vai comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Quem lê comigo? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que Raquel não pensou antes de abrir a boca e culpar o marido da esterilidade dela?
Me dá filho, senão eu morro. Estou eu no lugar de Deus? Ela teria que se dirigir a Deus. Há assuntos, irmãos, em família, no local de trabalho, num curso, numa escola, numa faculdade. Você não pode ficar absorvendo coisas ou alimentando coisas que de repente não está percebendo o que está acontecendo dentro. Vai se arriscar a um momento de explosão. Vai se arriscar um momento de jorrar a ira. E esse momento pode ser desastroso e botar tudo a perder. Quanta gente perde um emprego por causa de um momento que não soube calar a boca? Quantos casamentos acabaram por causa de um momento em que a boca não ficou fechada? Abrir a boca sob fortes emoções ou sob forte emoção pode ser um desastre, até a desgraça. Curva sua fronte. Pai, muito obrigada. O Senhor está falando conosco e hoje já é a 3ª semana. Todo homem seja pronto para ouvir. Será que nós somos prontos para ouvir? Será que nós preparamos o nosso interior, o nosso coração? Será que nós estamos preparando, Pai? Será que nós estamos buscando esse crescimento espiritual? Nosso Deus, sabemos que é um trabalho que sozinhos não conseguiremos. Somente com a ajuda do Teu Santo Espírito, se meditarmos para valer nas Tuas palavras. Porque o Senhor nos ensina. O Senhor ensina tudo. O Senhor nos corrige. O Senhor nos abraça. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Quantos ciúmes, Pai. Quantos sentimentos atrapalhados que têm trazido problemas e problemas nas relações familiares, dentro de um casamento. Misericórdia, Senhor. Relações de trabalho, ciúme de alguém, ciúme do que faz, ciúme da cadeira, ciúme do lugar. E se o Senhor não guardar, ninguém pode guardar. Misericórdia, Senhor. Pai Celestial. Pai Celestial, nosso Deus, Pai, muito obrigada. Os pais entregaram um filho ao casamento, os pais entregaram uma filha. Misericórdia, Pai. Senhor, é preciso que haja esse consenso do temor, meu Pai. Pai, nós agradecemos. O Senhor está nos alertando constantemente, insistentemente, para o cuidado no abrir da nossa boca. Como o Senhor diz, a boca do justo é manancial de vida. A boca do justo tem que falar a sabedoria do Senhor. Ajuda, Senhor. Pai, o Senhor está nos alertando para os sentimentos. Quantos sentimentos, Pai, que estão sendo acumulados e estão crescendo, somados e crescentes, vão causar a explosão. Misericórdia. Pai, nós agradecemos. Tua palavra diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pai, muito obrigada. Senhor, os teus ensinamentos são maravilhosos, são gloriosos. Jesus, Senhor nosso Deus, quantos sofrimentos seriam poupados a Davi se as mulheres não tivessem exagerado nos elogios aos ouvidos de Saul. Misericórdia. Pai, nós agradecemos. Hoje o Senhor está nos ajudando tremendamente, como faz todos os dias. Sabemos que só depende de cada um de nós. Em todo o tempo o Senhor nos ajuda. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus?